Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Estas mãos já não são minhas, meu amor, se te lembrasses. Hollywood não tem andado parada com adaptações de bandas desenhadas. Já fomos vendo um pouco tudo. Filmes de super-heróis, adaptações de histórias distópicas como V de Vendetta, ou até épicos históricos como 300. Por isso era apenas uma questão de tempo até que Hollywood reparasse no quão populares mangas e animes são e também começasse a tentar fazer as suas próprias adaptações. Graças a isso tivemos Dragon Ball Evolution, que foi um desastre. Também tivemos Ghost in the Shell, que foi melhor. E agora recentemente saiu Alita Anjos de Combate. Mas a diferença entre Alita e esses outros filmes foi que foi feito por uma mente criativa que realmente compreendia o que é que fazia o seu manga ser original. Porque em vez de ser mais uma adaptação oca de estúdio, teve a benção de um argumento do santo milagreiro de James Cameron. O tipo que fez Exterminador Implacável 1 e 2, Aliens, O Reencontro Final, Titanic e Avatar. Ele escreve quase sempre os argumentos dos seus próprios filmes, e mesmo quando tem problemas, como é o caso de Avatar, a verdade é que ele sabe como fazer um bom filme. James Cameron does what James Cameron does because James Cameron is James Cameron. Só é pena ele ter acabado por não realizar Alita. Apesar de ter estado a planear isto desde antes de Avatar, decidiu passar a tocha da realização a Robert Rodriguez. As críticas à Alita infelizmente têm sido mistas, por isso, mesmo que Hollywood não tenha feito um mau filme, infelizmente ainda não conseguiu criar a adaptação perfeita de um anime ao manga. Entretanto, continuam a ir circulando notícias de mais adaptações. A Lionsgate está a desenvolver um live action de Naruto com a ajuda do próprio criador Masashi Kishimoto. Após Cowboy Bebop ter passado vários anos com rumores de um possível filme, também agora a Netflix anunciou que ia adaptar a história no formato de série. A cada uma destas adaptações, o destino vai atirar uma moeda ao ar para ver se a adaptação vai ser decente ou um completo desastre. Recentemente, o Ruben do canal Cenas Awesome fez um vídeo em que falou sobre alguns dos problemas que ele sente que estas adaptações de manga e anime têm. Que ele considera que um dos problemas destes live actions vem do facto de tentarem adaptar histórias demasiado fantásticas, em vez de começarem com coisas mais simples e realistas, como Cowboy Bebop, Samurai X ou Death Note. É um vídeo interessante e recomendo que passem pelo canal dele, mas eu não concordo com tudo o que ele diz. Aliás, o vídeo de hoje é inspirado pelo do Ruben. Obrigado, Ruben. Creio que o problema de adaptações de anime e manga não é o facto de normalmente tentarem adaptar histórias irreais. Aliás, normalmente o público até prefere esse mesmo tipo de histórias. Por exemplo, a Marvel todos os anos lança 3 filmes repletos de efeitos especiais e cenas de ação. No entanto, são quase sempre sucessos críticos e financeiros. Então, o que é que faz essas adaptações alcançarem um nível de respeito que adaptações de anime em Hollywood simplesmente não alcançam? Bem, para mim não há apenas uma resposta concreta, porque cada caso é um caso. O que fez Dragon Ball Evolution ser um fracasso não é propriamente o que assombra Ghost in the Shell, mas vou começar aqui a falar do maior desastre, Dragon Ball Evolution. A adaptação do manga e anime mais reconhecível à face da Terra. E em vez de investirem num filme que finalmente fizesse jus à história original, decidiram ignorar tudo o que fez dela ser sequer popular. Por isso, eis um dos graves pecados da adaptação: não ser fiel ao espírito da história original. Isto obviamente não é um problema em Alita, mas é algo que acontece quando quem está a fazer a adaptação não tem qualquer respeito pela obra original. Os produtores de Dragon Ball Evolution nem parecem ter visto um único episódio de Dragon Ball. Parece apenas que leram a sinopse original e atiraram ali elementos do Homem-Aranha de Sam Raimi ou do Karate Kid. Tudo financiado por um orçamento minúsculo. O manga da Akira Toriyama era uma mistura de artes marciais com comédia satírica. Passava-se num mundo colorido e variado que tinha mais a ver com o feiticeiro de Oz do que com o nosso mundo. Entretanto, pegava nos feitos de pessoas como Bruce Lee para imaginar como seria se lutadores de artes marciais realmente tivessem poderes. E Son Goku era um idiota. Mas isso só tornava tudo mais engraçado. Ele só queria saber de treinar, lutar e comer. Nem sequer sabia as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. Por isso, o que é que Dragon Ball Evolution decidiu fazer? Son Goku agora é um rapaz normal como tu. Ele vai à escola e tem uma apaixoneta e até sofre de bullying. Mas ao contrário de todos os outros miúdos, ele foi treinado em artes marciais e tem superpoderes. O humor, a criatividade, a imaginação do mundo original.
Tudo isso foi tirado pela janela porque ninguém no projeto queria saber do anime ou manga. Ben Ramsey, o argumentista do filme, já pediu desculpa aos fãs. Ele admitiu que só o fez por causa do dinheiro. Ou seja, ele estava simplesmente a cagar-se por Dragon Ball. Ainda mais triste é que Akira Toriyama não foi chamado para ajudar. Se virem alguns dos desenhos que ele fez ao longo dos anos no manga, vão ver que ele tem um excelente olho para criar desenhos de veículos. O seu estilo é de um tipo de ficção científica mais parecida aos anos 80, em que se nota que a tecnologia está gasta de ser usada. Juntando isso ao misticismo das artes marciais, um Dragon Ball feito com respeito em live action tinha o potencial de ser algo bastante único. Mas ao menos Evolution tem a desculpa de ter sido uma produção pequena. O seu orçamento foi apenas de 30 milhões de dólares. Para terem noção, nesse mesmo ano, Transformers 2 teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Ou seja, a franquia americana com robôs que se transformam em carros dão dinheiro. A franquia japonesa que teve um anime que rebentou pelo mundo inteiro já só investem uns quantos trocos. Só que tantos anos depois, os americanos ainda se espatifam a fazer adaptações de manga, como o Death Note, lançado pela Netflix. O original era acerca de Light Yagami, um rapaz que encontra um diário que o permite matar as pessoas cujos nomes ele lá escreve. E como seria de esperar, ele usa isso para punir criminosos. Mas Death Note mostra-nos desde o início que Light é inteligente, manipulador e sociopata. Ele não sente apenas que está a fazer com que o mundo seja melhor, também está claramente a ter prazer no que está a fazer, a sentir-se como um deus. Isto não é a história de uma pessoa pura que é corrompida, é sim a história de alguém que liberta o diabo que sempre teve dentro de si. Light não é um personagem típico porque é alguém aborrecido com a vida. Não por a vida lhe dar problemas, mas sim porque parecia demasiado fácil. É o melhor aluno da sua escola, sabe compreender bem as pessoas, é carismático e é bonito. Além disso, tem uma família estável e que gosta de si. Para todos os efeitos, é alguém que vai crescer para se tornar um adulto bem-sucedido. A versão americana manteve alguma da inteligência de Light, mas decidiu que seria melhor fazer dele cobarde e tímido. E mais uma vez adicionou alguns temas de bullying e pôs Light a ter uma paixoneta numa rapariga que é demasiada areia para a sua caminhoneta. Mas já americanos, estes são os únicos temas que vocês sabem ter em filmes adolescentes? Até tentaram criar uma razão mais óbvia para Light fazer o que faz, ao a sua mãe ter sido morta e o pai também ainda estar afetado por isso. Se calhar esta abordagem diferente tem a ver com os japoneses e os americanos terem perspectivas completamente diferentes e os americanos se calhar não aceitarem tão facilmente este tipo de protagonistas. Mas, os americanos normalmente adoram protagonistas que são pessoas horríveis. Do you renounce Satan? A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. O Padrinho, Breaking Bad, Os Sopranos, há tantas histórias americanas sobre pessoas horríveis que tentam justificar o que fazem. E eles nem ficam só pela ficção. Martin Scorsese fez uma carreira de pegar em histórias reais de pessoas egocêntricas que lixaram todos os outros à sua volta. Porque é que de repente é tão difícil para eles compreender um personagem como o de Light Yagami? Ainda mais triste é que há vários anos que o Death Note americano estava a ser desenvolvido e o realizador Shane Black também se queixava que o estúdio não compreendia o que fazia a história funcionar. The problem is Hollywood is scared of it. They spent all this time acquiring the rights, and the first thing they did was say, well, you know, lose the demon. Maybe we show that when he was a kid, something horrible happened to him, and then when he gets the book, you know, like, I think they just kept qualifying it until it ceased to exist. So I said, I'll do it, but you keep the demon. The book doesn't seduce the kid and brainwash him. Yeah, demon, all that stuff. It's all included now, and I'm excited to do it. I think it could be a lot of fun. Outra coisa é que as pessoas gostam de se queixar de anime ser violento, mas os americanos parece que têm uma fixação por um filme de terror ter de ser para maiores de 16. Oh, uau! O vosso Death Note tem mais sangue, muito mais maduro. A história original nem sequer é de terror. É um thriller que põe Light Yagami a tentar enganar o detetive mais inteligente do mundo. É uma batalha não só de ideias, mas também de mentes. Isso até bem podia ter sido para maiores de 12, não importa! Mas depois há casos em que se nota que quem fez o filme era fã de anime, mas não compreendia completamente os seus temas. Ghost in the Shell conseguiu ser o espetáculo visual que o seu anime merecia. O estúdio desta vez desembolsou bem.
Mas o Ghost in the Shell americano foi ideologicamente diferente do original. Enquanto que no japonês a protagonista Major é uma mulher num corpo cibernético que já nem sente que é humana, a da versão americana é uma mulher sem memória que foi forçada a perder a sua identidade anterior. A Major japonesa não se sente humana devido a um estado de espírito. A Major americana foi forçada a perder a humanidade por situações fora do seu controle. Enquanto uma versão está mais focada no seu futuro, a outra só quer explorar o seu passado. Por causa disso, o filme americano acaba por ser mais um blockbuster acerca de uma pessoa sem memória em busca da sua identidade, para fazer ali companhia ao Logan, à Capitã Marvel e ao Bourne. Ghost in the Shell pelo menos recebe alguns pontos por ter compreendido o potencial da iconografia do seu anime. Mas isso é a única coisa que parece compreender. A iconografia. Quase sempre que o realizador Rupert Sanders fala do seu processo criativo, basicamente só menciona a importância que foi para si retirar visuais dos vários animes. Certas cenas como a luta na água foram usadas porque ele achava que estas cenas icónicas iriam precisar sempre de ser adaptadas. Mas não teve a mesma preocupação com os temas. Até o final de ambas as versões mostra o problema em adaptações americanas. Mas agora eu vou spoiler o final de ambos os filmes, por isso se não os quiserem apanhar, passem por este ponto do vídeo. No final do anime descobrimos que o vilão mestre das marionetas é uma inteligência artificial que adquiriu consciência. Identifica-se com a Major por ter sentido que ela também tem questionado a sua existência. Ambos concordam em unir as suas consciências, unindo assim uma consciência artificial com uma humana e criando um novo ser. É uma ideia estranha, mas salienta a ideia que o filme tem de que a humanidade está em constante evolução. A nossa junção com a tecnologia pode trazer novos problemas, mas acaba por ser o nosso próximo passo lógico. A versão americana juntou elementos do Mestre das Marionetas com outro personagem de Ghost in the Shell Standalone Complex e mostrou que afinal ele tinha noutra vida anterior sido um companheiro da Major. O potencial de uma inteligência artificial se ter tornado humana foi substituído pelo tipo de super soldado que se quer vingar do governo que o torturou e abandonou. E já que estamos numa de Ghost in the Shell, está na hora de falar do grande elefante da sala. They can't mess with us, or my name isn't Canada, Washington, Sawyer, Finn, Bush, Cheney, Pamela Anderson, Lee. Hollywood sempre teve um grave problema com whitewashing. É o que acontece quando usam um ator branco no papel de uma personagem que não tem essa etnia. Durante muito tempo isso acontecia com épicos históricos. Muitos destes mangas e animes passam-se no Japão, ou em mundos muito inspirados pelo Japão. Mas quando estas histórias chegam a Hollywood, eles sentem a necessidade de as alterar para se poderem passar na América, ou num mundo mais ocidental. Ghost in the Shell passa-se no Japão. Não há volta a dar a isso. As suas personagens são japonesas e têm nomes japoneses. A Major chama-se Motoko Kusanagi. As ideias exploradas vêm da relação desse país com a sua tecnologia. Mas para o filme decidiram contratar a Scarlett Johansson. O filme mudou-lhe o nome para Miriam Killian e quase todo o resto do elenco principal passou a ser ocidental. Dentro da história ainda tentaram justificar que o corpo anterior dela era o de uma mulher asiática, mas o filme nem explora bem esse tema. Usam isso como desculpa para dizerem algo do género de estão a ver? Afinal não fizemos whitewashing. Originalmente a personagem aqui também era japonesa. Dragon Ball Evolution também pegou no mundo maioritariamente asiático e americanizou os personagens principais. Atores asiáticos ficaram apenas em papéis secundários. Eu percebo que precisem de usar atores famosos para vender estas histórias e que normalmente esses atores famosos sejam atores brancos de Hollywood, mas um ator famoso é apenas uma das coisas que vende um filme. Quer dizer, não é como se Tobey Maguire fosse um ator famoso antes de Homem-Aranha. O mesmo se aplica a Daniel Radcliffe antes de Harry Potter. Eu não sei se Hollywood já se apercebeu que com estes filmes o que está a ser vendido são mundos em si. Quase ninguém iria ver Dragon Ball por causa dos atores serem famosos. Iriam para poder ver lutas em grande escala. Em adaptações de animes que se passam no Japão atual, também há a tendência para passar os eventos para a América. Daí Light Yagami passou a ser Light Turner. Mas aqui a minha pergunta é: porquê? O que é que a história ganha ao passar-se na América em vez de se passar no Japão? O conceito de Death Note realmente pode ser aplicado para se passar em qualquer país, mas por que não deixar a história manter-se no Japão? Também não é como se depois Hollywood não tivesse a possibilidade de ter atores mais internacionalmente conhecidos noutros papéis. Ele, o rival de Light, supostamente é inglês. Bem, há aquela desculpa de que depois os personagens não poderiam falar inglês no filme, mas desde quando é que isso impediu Hollywood?
A rapariga com a tatuagem de dragão de David Fincher passa-se na Suécia. No entanto, todas as suas personagens falam em inglês. O mesmo acontece com Valkyria, que se passa na Alemanha, e as personagens falam todas em inglês, porque o personagem principal até é interpretado pelo Tom Cruise. Este é o tipo de concessão que eu estou preparado a fazer numa adaptação americana. É quase como se houvesse uma dobragem automática. Sinceramente, é uma forma mais respeitosa de adaptar a história original do que simplesmente pôr tudo mais uma vez a passar-se na América. E isto aplica-se a qualquer futura adaptação. Quer dizer, Bleach está tão ligado à ideia de shinigamis e é uma forma japonesa de encarar os espíritos. Seria ridículo tentar-se passar aquilo para o ocidente? Personagens em manga e anime por vezes têm olhos azuis ou cabelos loiros, mas isso é apenas uma opção estética, porque os japoneses têm menos interesse em tentar representar a realidade do que a maior parte dos autores de banda desenhada americana. Por isso é que também há personagens com o cabelo naturalmente cor-de-rosa, mas isso não deixa de fazer com que as personagens geralmente sejam japonesas. Mas eu já estou a imaginar Hollywood a fazer mais das suas. Hey, o meu nome é Son Goku. Olá, eu sou Naruto Uzumaki. Oi, chamo-me Shotaro Kaneda. Esta é a Bunny Tsukino e ela é a Rangiko Matsumoto. Acho que a solução é a seguinte: se a Hollywood não está preparado para fazer histórias passadas no Japão com atores asiáticos, então que adapte histórias passadas no Ocidente ou em mundos inspirados pelo Ocidente. Fullmetal Alchemist e Attack on Titan passam-se em mundos inspirados pela Europa. Aí sim terão maior facilidade em encher o elenco de atores ocidentais famosos. Mas estranhamente já há filmes live action destes dois animes, feitos por japoneses, o que criou o problema de casting oposto. Só que há uma grande variedade de animes e mangas que só uma indústria com os recursos de Hollywood poderia adaptar em live action. Como Berserk, que se passa num mundo medieval que mistura elementos de terror com fantasia numa história existencialista. Ou Vinland Saga, acerca de vikings das sagas nórdicas. Também houve o manga Innocent, acerca de carrascos durante a Revolução Francesa. Mas considerando que há tantas pequenas coisas que podem correr mal num live action, é sequer possível fazer uma boa adaptação de manga ou anime? Bem, por acaso já houve uns quantos. O problema é que só ouvimos dos que são mais mainstream. O Japão sempre investiu em live actions dos seus mangas. Alguns nem têm adaptação em anime e normalmente são histórias passadas no mundo real. Apresento-vos Lady Snowblood. A história de uma mulher que anda atrás das pessoas que destruíram a vida da sua mãe. Apesar de ter sido feito com pouco dinheiro, este filme incrivelmente sangrento foi a melhor adaptação que se podia ter pedido daquele manga. Foi tão bom que até Quentin Tarantino se inspirou vastamente em Lady Snowblood para o seu Kill Bill. Reconheço que esta batalha tem sido muito agradável. Já não lutava com alguém tão bom há muito tempo. Mas tenho um país inteiro para conquistar e não posso perder tempo. Recentemente, até Rurouni Kenshin, também conhecido como Samurai X cá em Portugal, conseguiu uma trilogia de filmes. Foram relativamente fiéis e tiveram lutas muito impressionantes. Mas provavelmente a melhor adaptação de todas é a Old Boy. Esta história de um homem que passou vários anos preso numa pequena cela sem saber o porquê disso lhe ter acontecido teve origem num manga de 1996. Em 2003 foi feito um filme da Coreia do Sul baseado nisto. O resultado? Um dos melhores filmes de ação de sempre. Há uma cena específica de uma luta num corredor que já se tornou icónica. Podem ver que até Hollywood já tirou alguma inspiração daí. Mas na América ainda não há uma adaptação para a qual se possa apontar como sendo uma adaptação perfeita. Existe Speed Racer, que na altura foi arrasado pela crítica e que foi um fracasso de bilheteira, mas que ultimamente também tem vindo a ser mais respeitado e tem ganho um culto de fãs. You're going to go to Fuji and you're going to try and prove that everything I just told you is nothing but a lie. But no matter how well you drive, you won't win, you won't place. I guarantee you right now, you won't even finish the race. For a story about a hyperactive guy named Speed Racer, obsessed with driving cars fast, doesn't it make sense to tell it with bright colors and constant motion, making a movie that looks and feels the same way he probably perceives the world? Recentemente houve Alita Anjos de Combate, que foi um filme com alguns problemas, mas que também conseguiu acertar não só na iconografia da história original, como também nas temáticas. Pelo menos as adaptações de manga e anime são mais consistentes do que as adaptações de jogos.
Mas dentro de Hollywood ainda não se conseguiu fazer algo que fosse tanto respeitado como uma grande adaptação, como também como um grande filme. Pelo menos que não tivesse uma opinião mais ou menos mista, como as últimas adaptações, que apesar de terem um certo culto de fãs, ainda não são universalmente considerados grandes filmes. Em termos de adaptações de bandas desenhadas americanas, a história já é outra. O Cavaleiro das Trevas, Homem-Aranha 2, Scott Pilgrim e por aí fora. Normalmente, quando é anunciada uma nova adaptação, os fãs costumam ficar com esperança porque sabem que é possível que a essência da obra original se mantenha. Ruben, disseste que gostavas de ver mais histórias realistas, mas para mim o problema é que Hollywood muitas vezes nem sequer sabe o que é que está a adaptar. Speed Racer e Alita pelo menos souberam o que é que as suas histórias originais eram. Até uma adaptação de um manga tão bom como Monster pode falhar se as suas temáticas forem mal adaptadas. E internacionalmente todo o género de mangas e animes são adaptados. Umas vezes mal, mas outras vezes bem. O realizador Hirokazu Koreeda tem ganho imensa atenção devido ao seu Shoplifters ter ganho a Palme d'Or em Cannes. E em 2015 ele também participou no festival com uma adaptação do manga Unimashi Diary. Era uma história slice of life sobre 3 irmãs que passam a cuidar de uma meia-irmã. Cá está, uma história adulta, realista e sem qualquer fantasia. Em si, os melhores live action são aqueles que são, acima de tudo, bons filmes. O problema de Dragon Ball Evolution e Death Note é que nem sequer isso são. Em termos de qualidade, mais parecem aqueles filmes diretos para DVD que ficavam a ganhar pó em promoções do Jumbo. Eu não quero saber se Ghost in the Shell imita visuais que eu já vi antes. O que é que o remake americano consegue acrescentar para além disso? Apenas ideias que sacou do Blade Runner? Podem pegar na mesma história, mas façam algo que realmente vale a pena. Mas há outro problema no processo de adaptação, que é algo que eu acho que seria resolvido numa simples mudança de formato. Porque quando Death Note passou a ser produzido pela Netflix, eu até me perguntei porque é que simplesmente não mudaram o formato da história. Quer dizer, séries já recebem tanta atenção como filmes, e esta é uma história que funciona com mais horas para ser contada. Alita, Anjos de Combate, também se viu forçado a juntar demasiadas ideias e conceitos em apenas 2 horas. Teria ajudado se tivesse tido mais horas para explorar as suas personagens. Dava para se perceber melhor as motivações de Griwishka e Zapan, em vez deles estarem durante o tempo quase todo a ser maus, só porque sim. Há poucos anos atrás foi anunciado que Guillermo del Toro estava a desenvolver uma série baseada em Monster, e, sinceramente, essa realmente é a forma perfeita para adaptar isso. Um filme nunca teria sido suficiente porque a história é demasiado complexa. O manga original até tinha um formato episódico, no qual de vez em quando seguíamos personagens secundárias. Todos esses momentos eram fundamentais. Mangas e animes de luta talvez até ganhem mais ao terem as suas histórias expandidas. O mundo e personagens de Rurouni Kenshin e Bleach eram interessantes, mas por causa da luta ter tantas vezes de ser o foco, tudo isso acabava por cair para segundo plano. O que é que Samurai X ganharia em novos filmes live action? Até uma adaptação de Hollywood provavelmente teria a mesma estrutura, porque aqueles filmes já adaptaram os arcos principais. Se essa história voltasse a ser feita em live action, não faria mais depressa sentido que fosse em formato de série? Pelo menos assim, as histórias secundárias que tiveram de ser cortadas dos filmes por não serem tão relevantes, poderiam ser adaptadas. A Netflix agora até está a planear uma série live action de Cowboy Bebop, o que sinceramente parece mais apropriado do que tentar condensar várias histórias episódicas num filme de 2 horas. Claro que isso também depende da história, e o formato de série também acaba por ter as suas próprias armadilhas. Várias das séries da Netflix têm demasiados episódios e gastam mais tempo em setup do que em tentar contar histórias soltas que se juntem numa maior. Se tratarem Bebop como um filme de 13 horas por temporada, em vez de aproveitarem cada uma dessas temporadas de 3 episódios para contar 3 histórias que funcionam por si só, estar-se a esquecer porque esse anime funcionou tão bem. Era um anime episódico. Não tentem que isso seja demasiado serializado, se faz favor. Em si, cada caso é um caso. É uma questão de qual é o melhor formato para contar cada história e também de se essa história deve ou não ser adaptada por Hollywood. Se precisamos de concordar em concessões como tirar eventos do Japão para a América e se as personagens perdem a essência do que as faz ser tão únicas, será que vale sequer a pena que se faça uma certa adaptação?
A animação e a banda desenhada são formas de arte com certas vantagens que um filme live action não tem. Há certas histórias que provavelmente não podem ser contadas sem que se mude imenso da sua essência. Uma adaptação deve-se lembrar acima de tudo que é um filme. Se falhar como isso, o seu propósito principal falha. E se uma adaptação só tirar o nome e não a essência da sua obra original, aí também corre o risco de ser inútil. Porque assim só está a tentar se aproveitar de uma marca. Hollywood vai continuar a ir para onde lhe cheirar dinheiro. Isso é normal. Mas para adaptações de anime e manga funcionarem, as mentes criativas por trás dessas adaptações têm de ambicionar mais alto. De realmente fazer algo com mérito artístico. Bem, gostaram? Não gostaram? Ponham like de qualquer das formas. Digam aí nos comentários adaptações que gostariam de ver e em que formato. Eu sinceramente tenho curiosidade para ver como seria um Berserk bem adaptado. Ou talvez a Lady Oscar, quem sabe? Já agora, se ainda não subscreveram ao Cabo Cinético, aproveitem para o fazer, porque temos mais vídeos com uma alta variedade de temas. Continuem conectados e até para a semana.